Olá, nesta apresentação vamos falar sobre o grafo 7, a parte 1. Portanto, vamos começar por falar de noções fundamentais do grafo 7, no ponto 1. Depois vamos falar das regras de evolução do grafo 7 e também nas regras de sintaxe. Vamos ver um exemplo e depois vamos ver algumas animações no grafo 7+. Portanto, o grafo 7 destina-se a representar a parte de comando ou a parte sequencial de um controlador lógico e estamos aqui a ver os vários elementos que constituem um grafo 7. Portanto, temos a etapa inicial, que é representada como um duplo quadrado. Depois temos as etapas, são estes quadrados. Neste caso temos 3 etapas. Temos as transições, que são estas barras horizontais que estamos aqui a ver, numeradas. Transição 1, 2 e 3. E, por fim, as ligações orientadas. Portanto, neste caso, temos etapas, transições, ligações orientadas. Quando as ligações orientadas não têm o fluxo normal, que é de cima para baixo, esse fluxo é representado por esta seta, que é a seta contrária. Portanto, deste lado de cá temos as ações, que são representadas por esses quadrados, e as receptividades, que são funções lógicas. Portanto, o grafo 7 pode ser dividido em duas partes. A parte que diz respeito à estrutura, que está neste retângulo a verde, do lado esquerdo, e a parte que diz respeito à interpretação, quer das receptividades, quer da execução das ações, que está deste lado direito. Portanto, já vimos o que é uma etapa. Uma etapa corresponde a um comportamento invariante de um sistema, da parte de comando, ou parte dele. Portanto, a etapa pode estar ativa, e isso muitas vezes é representado por uma marca, como estamos aqui a ver, ou token. Pode estar inativa e pode ser também uma etapa inicial. Uma etapa, se for inicial, como é o caso desta etapa 8, isto é assinalada com o duplo quadrado. Portanto, a etapa ser inicial quer dizer que quando o sistema arranca, ela vai estar ativa. Depois temos as transições. As transições permitem a evolução entre várias etapas. Vamos ver aqui alguns exemplos já de seguida, mas antes vamos ver que a transição pode estar validada ou não validada. Quando é que se diz que uma transição está validada? Uma transição está validada se todas as etapas imediatamente precedentes, chamadas etapas de entrada, estão ativas, ou estiverem ativas. Neste caso, por exemplo, a transição 10, este exemplo, só tem uma etapa imediatamente precedente, ou de entrada, que é a etapa 3. Como a etapa 3, que é a única etapa que tem como etapa de entrada, está ativa, vamos aqui ver a marca, esta transição 10 está validada. A cada transição está associada a uma função lógica chamada de receptividade. A função da receptividade, se é uma função lógica, pode ser verdadeira ou falsa. Portanto, aqui estamos a ver um exemplo em que temos um estado lógico de um botão de pressão, botão 1, como sendo a receptividade da transição 5. Aqui temos outro exemplo em que a transição 10 tem como receptividade esta função, que é o resultado do estado de um botão ON, e o ilógico entre o O lógico de dois estados, o fim de curso 1 e o fim de curso 2. Aqui temos a ver exemplos de notações da representação de uma transição cuja receptividade é sempre verdadeira. Portanto, esta é a última representação, com traço na norma 608/48, ISC 608/48. E aqui estamos a ver outra representação, neste caso seria a condição ou predicado determinado por um contador 5 ter um valor inferior a 200. Também podemos ter associados às receptividades os flancos. O flanco ascendente, uma variável, que se representa assim, e o flanco descendente, uma variável, que se representa assim. Portanto, o flanco ascendente, como já vimos anteriormente, é a passagem, a transição de 0 para 1 de uma variável, e o flanco descendente é a transição de 1 para 0 da variável. São muito utilizados no grafo 7, o flanco ascendente e descendente de variáveis. As ações estão associadas a uma etapa, portanto, uma etapa pode ter uma ação associada ou várias ações associadas. Portanto, neste caso, estamos a ver que só tem uma ação.
Há dois tipos de ações que são as ações contínuas, que é o tipo 1, e as ações memorizadas, que é o tipo 2. Nós agora, nesta fase, só vamos falar de ações contínuas. O que é uma ação contínua? Uma ação contínua é uma ação que é executada enquanto a etapa que está associada estiver ativa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, quando esta etapa estiver ativa, quando estiver e enquanto estiver ativa, esta ação vai ser executada. Portanto, é executada ao mesmo tempo da ativação da etapa associada. Portanto, aqui estamos a ver um exemplo em que a etapa 15 tem duas ações associadas, a ação 1 e a ação 2. Agora vamos ver as regras de evolução. As regras de evolução são 5. Vamos começar por falar na regra 1. A regra 1 chama-se situação inicial. O que é a situação inicial? Basicamente, a situação inicial caracteriza o sistema, tanto da parte do comando como da parte operacional, no instante inicial. Portanto, neste caso, é determinado pelo número de etapas que estão ativas. A etapa 10 estava inicialmente ativa e a etapa 11 estava inicialmente ativa. Portanto, definem a situação inicial do sistema. A regra 2 diz respeito ao disparo de uma transição. Quando é que se faz o disparo de uma transição? Uma transição, para ser disparada, ou só pode ser disparada, se estiver validada, já vimos qual é que era a condição de validação, e a condição lógica associada à receptividade, a função lógica, estiver verdadeira. Portanto, nesse instante, a transição é disparada. Portanto, estamos a ver um exemplo em que a transição 4 só tem uma etapa que antecede, que é a etapa 3, que é uma etapa inicial que está ativa. Portanto, dizemos que a transição 4 está validada. A partir do momento que esta receptividade V, que é uma variável, passe do estado lógico 0 ao estado lógico 1, esta transição é disparada. Já vamos ver o que é que consiste o disparo de uma transição, que é a evolução das etapas ativas. O que é que consiste a evolução das etapas ativas? Quando há um disparo de uma transição, esse disparo provoca a ativação de todas as etapas de saída da transição e a desativação de todas as etapas de entrada. Neste exemplo que estamos a ver, no instante em que esta transição 4, validada, a etapa 3, passar do estado lógico 0 ao estado lógico 1, nesse instante, dá-se o disparo desta transição. E isso que é que corresponde? Corresponde a retirar a marca, a desativar esta etapa de entrada e a ativar a etapa seguinte, que neste caso é só uma. A regra número 4 chama-se evoluções simultâneas e diz o seguinte: as transições simultaneamente disparáveis são disparadas em simultâneo. O que é que isto quer dizer? Mais ou menos, se nós tivermos várias etapas, até podem não pertencer ao mesmo grave set parcial, e tiverem, por exemplo, associadas à mesma condição, neste caso a receptividade era a mesma na transição 12 e na 23, que era o estado lógico do botão 1. Portanto, quando o botão 1 passar do estado lógico 0 a 1, tanto a transição 12 como a transição 23 vão ser disparadas e vão fazer com que estas etapas fiquem desativas simultaneamente. A regra número 4, que devia ser 5, não é? Neste caso, porque já passamos pela 4. Esta é 5. A regra número 5 diz respeito à ativação e desativação simultânea de uma etapa. Isto é uma convenção que diz o seguinte: se no decorrer do automatismo uma etapa for simultaneamente ativada e desativada, permanece ativa. E estamos a ver aqui um exemplo. Um exemplo em que a transição 3 tem duas etapas de entrada. A etapa 2 e a etapa 15. A etapa 15 é uma etapa que está ativa inicialmente. A etapa 2 está ativa neste instante. Portanto, o que acontece é que quando esta transição 3 está validada, porque é que está validada? Portanto, a 2 como a 15 têm marca, estão ativas. No instante em que esta receptividade S passar de 0 para 1, estado lógico 1, esta transição vai ser disparada. E o que é que isso corresponde? Corresponde a desativar as etapas de entrada, que são esta, e a ativar as etapas de saída, neste caso seria esta e esta aqui. Portanto, a etapa 15, como estamos a ver, foi ativa e desativa e ativa simultaneamente, pelo que vai ficar ativa por esta definição.
Como regra de sintaxe, só temos uma regra, é garantir alternância entre etapas e transições, e isto tem como implicação, portanto é isto que se passa aqui, entre duas etapas temos de ter uma transição, e portanto não podemos nunca ter esta situação. Ou seja, uma situação em que temos duas transições ligadas entre si, não é permitido, e uma situação em que temos duas etapas ligadas entre si, também não é permitido. Portanto, tem de haver sempre alternância entre etapa e transição. Vamos então agora ver um exemplo que vai ser, digamos assim, o nosso primeiro graph set, aqui nestas apresentações. Em que temos um carro, um carrinho, C1, que se vai deslocar do ponto A, que é o ponto inicial, até ao ponto B. Vamos assumir que ele faz a carga no ponto A do material e descarrega no ponto B. Vamos assumir que a carga é instantânea e que depois retorna ao ponto A. Portanto, quando o M for acionado, o que acontece é que o carro parte de A, acionando o D, para a direita, o motor para a direita, vai até B, de B vai até A, acionando o motor para a esquerda, e em A para. Isto é um ciclo chamado ciclo ABA. Nós vamos ver na ferramenta que foi desenvolvida aqui no TAN, no eGraph7+, que tem este link, podem usar este link para utilizar esta ferramenta, que efetivamente dá para fazer simulações deste sistema. Mas antes disso, vamos apresentar uma solução para um graph set que representa o controlador lógico para controlar o movimento do carro, para fazer um ciclo. Não é? Portanto, vamos assumir então que o carro está em repouso no ponto A, para começar. Portanto, um graph set para este caso seria este. Teríamos uma etapa 1, que é uma etapa ativa inicialmente, que simboliza, neste caso, que o carro estaria parado na posição A. Não é? A partir do momento em que o botão é pressionado, o que acontece é que passamos para a etapa 2, que é a etapa 2 em que ligamos o motor para a direita. O carro joga-se para a direita até que o sensor de fim de curso B fica ativo, e quando isso acontece, inverte o sentido da marcha, ligando o motor para a esquerda. Até chegar a A, chegando a A, voltamos à situação inicial. Portanto, este exemplo também é um exemplo, chamado um exemplo do ciclo de uma só sequência. O ciclo de uma só sequência, que nós vamos depois ver com mais à frente o que é que são as sequências. Portanto, para terminar, eu recomendo a bibliografia do eGraph7 e vou mesmo transitar aqui para o Graph7. Nós estamos aqui a ver o ambiente do eGraph7, o eGraph7+, está aqui neste endereço. Tem vários menus, e que estão aqui também em baixo, e tem vários exemplos. Não é? Portanto, os exemplos, neste caso, é o exemplo do ciclo de uma só sequência. É o exemplo que nós estamos aqui a ver. Está aqui descrito. E tem aqui também o enunciado do problema. E tem aqui uma animação. Portanto, basicamente, estamos a ver a situação inicial. E o que acontece é que, quando o botão é pressionado, ele inicialmente está na posição A, está na etapa 0, em repouso. Pressionando o M, ele começa-se a deslocar para a direita. Estão a ver? Agora vou andar passo a passo. Estão a ver que ele vai andando para a direita. E, entretanto, quando chegar à posição D, portanto, neste caso, a única saída que está ligada é D. Chegando à posição B, a transição, portanto, 2, que está validada neste instante, vai ser disparada. E, portanto, esta etapa deixa de ser ativa e passa a ser a seguinte. Não é? Que é o que se passa aqui. Estão a ver? Este vermelho assinala que, efetivamente, a transição 2 está naquela situação, que é a situação instantânea que vai ser disparada. E disparando, cá está. Passamos a ter a etapa 2 e o carro agora vai ser acionado para a esquerda. Isto vai acontecer, vou pôr outra vez a função, a animação a andar até chegar a A. E chegando a A, estamos outra vez na posição inicial. Portanto, esta aqui é disparada e voltamos aqui à situação inicial. Reparem bem que temos aqui o PLC, o nosso autómato programável, e temos aqui o estado lógico das entradas e das saídas. Neste caso temos o sensor A ligado, e o M não está ligado, e o B também não está ligado, nem o D nem o E. Aqui há uma variante em relação à solução que apresentei antes, que é o flanco ascendente de M. Isto é uma implicação
que é evitar ciclos sucessivos. Isto ficará para outra apresentação. Vou aqui pôr mais uma vez um ciclo a andar. Cá está, ele vai chegar a D, inverte a situação, aqui agora, e volta a A. E assim termina a animação e eu termino também a apresentação.